hoje eu tô com mais uma grande amiga no segundo podcast da Orion, Cláudia Miguez, na verdade, doutora Cláudia Miguez. Não, é com uma grande honra, né? Até porque esse título é mais complicado, mas na verdade, é Claudinha, né? Claudinha, aqui pra todos é Claudinha. E hoje a gente vai descobrir quem é a Cláudia Miguez, bater um papo, acho que gostoso, saber, porque acho que nem eu sei direito como é que é a tua história, porque como eu tava te explicando nos bastidores, né, eu já expliquei no primeiro podcast, a gente conhece a Cláudia Miguez, ainda mais quem é da BDH, por ela ter sido a coordenadora científica no ano passado, ter feito inicialmente a FHE de 2017, que foi onde eu entrei oficialmente na BDH, na diretoria, ter feito também o congresso, ter feito toda a parte acadêmica de hoje de um congresso. Como é que funciona e quem é a Cláudia Miguez, né? Porque as pessoas, sabe, eu sei que você adora o carnaval, adora o Rio de Janeiro. Adoro mesmo. Adora uma cerveja. Assim, por onde você começou, na verdade? Que eu acho que essa é a minha grande paixão, né? Quando no doutorado a gente pergunta, né? O que te inquieta, né? Por onde você começou? Começou assim por acaso? Como é que foi desde a faculdade ou não? Não, eu digo sempre que desde a graduação já da arquitetura, eu estudei na Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Olha, e depois fui morar em Brasília. Então eu terminei meu curso em Brasília. Então eu lá tive a oportunidade de fazer um curso de especialização na área da saúde. Olha. Que era algo que era inédito no Brasil, só tinha lá. Então, na verdade, no meu curso já de graduação lá na UNB, no meu projeto de formatura, eu escolhi o hospital para fazer. Olha, que legal. Então foi uma paixão que iniciou ali. Porque já era um assunto que me interessava dentro dos projetos, dos tipos de projeto. Sim. E aí eu escolhi, como a gente não tinha uma disciplina que falasse, era uma eletiva, que nem sempre era oferecida, que aliás eu acho que é uma situação que deve ficar até hoje aí eu nas acho que nem na FAO ela é obrigatória, ela é eletiva. E também não era sempre oferecida, né? Tinha um período que era, outro não. Então, assim, eu acabei que fiz o meu projeto de graduação, né, de formatura, um hospital, né? Me lembro bem, um hospital pequeno, de 80 leitos. É grande, na verdade. Ainda mais um projeto enorme, né? Porque um hospital não é nunca escolhe um museuzinho, né? um teatro, você escolheu um hospital. Tinha um grupo, não era eu sozinha, tinha mais duas alunas junto. E aí a paixão veio. E logo que eu me formei, eu soube da existência desse curso lá na UNB. Mas era o mesmo depois que agora Eliette toma conta do mestrado e o Márcio ficou um tempo nesse curso, mas seria outro. Em Brasília. Não é o mesmo curso. Esse só era oferecido na UNB. E a gente só me veio um outro curso que eu fiz de especialização de urbanismo que não está me vendo o título. Mas assim, aí eu fui logo depois que eu me formei, entrei nesse curso de pós, que eram 6 meses, mas diariamente. Olha! Então eu estava lá em Brasília ainda e eu fiz esse curso, né? Então saí de lá e aí me mudei de volta para o Rio de Janeiro. Logo depois que eu terminei o curso, acho que uns 6 meses depois eu voltei para o Rio. Então, quando eu cheguei ao Rio, realmente eu assim deixei meio de lado a área da saúde, né? Comecei a trabalhar em outros tipos de projeto, trabalhar sozinha. Então, e aí acabei entrando nos Correios, né? Olha! Eu fui funcionária dos Correios por 6 anos. Não era contratada temporária, que eles chamavam na época. Sim. Então eu fui, e aí foi uma experiência também muito boa, porque foi na época da Eco, 92. Sim, 92. Isso. E eles contrataram um time muito grande de arquitetos e engenheiros, porque nós reformamos todas as unidades dos Correios do Rio de Janeiro, e não só unidades de agência, mas como também de produção, né? A parte
parte toda de produção, de separação, de cartas, de encomendas. Então, foi um trabalho muito bom, porque aí eu também tive já, a partir daí, a experiência de da logística, né? Projetar, né? Fazer um orçamento, a gente fazia orçamento, a gente fazia toda a parte de especificação e para tudo isso para ser licitado. Então, foi uma experiência já na área pública muito importante para mim, porque a gente montava o processo licitatório, então fazia toda essa formulação. Então, foi muito bom e eu me afastei da área da saúde. Ao fim de eu sair lá dos Correios, eu resolvi fazer um mestrado. Aliás, nesse interim, eu já fiz uma pós-graduação na UFRJ, de Planejamento e Uso do Solo Urbano, que agora veio, o título me veio. E aí eu fiz esse curso lá, já pensando, porque como a UNB, ela é uma universidade que privilegia muito a parte urbana, o estudo urbano, né? Até mesmo pela própria história da cidade de Brasília. Então, eu achei muito interessante, porque a gente abordava muito os projetos, nós tínhamos projetos de arquitetura e todos os projetos de urbano também. Bacana! Então era muito legal e eu fui fazer esse planejamento, essa especialização, já querendo fazer o mestrado, mas pensando em entrar na área de planejamento urbano. E fiz, mas não acendeu a luzinha em relação ao tema, nem ao assunto. Mas o planejamento urbano para quem mexe com o hospital é muito importante para saber como é que é o fluxo, como é que como é que é a cidade, né? É super importante para tudo, mas assim, só que não acendeu aquela paixão, né? Não foi bichinha. Isso. E aí eu fui tentar, ao invés de fazer o mestrado no ProURB, na UFRJ, que eu ia fazer, que era a minha intenção, continuar, eu fui pro ProArc, né? Olha. E aí fiz na época a inscrição, né? Também fui bolsista, né? Que nem você, né, Kátia? Eu fiquei pouco tempo. Mas eu fiz a prova, passei, fui bolsista e eu entrei de cabeça na pesquisa lá. E o meu orientador, que foi o Mauro César de Oliveira, ele foi até responsável por esse renascimento da saúde, do hospital em mim, porque eu ia trabalhar aí eu comecei a pesquisar sobre ergonomia, então eu tinha um interesse muito grande na ergonomia, então já estava, na verdade eu sempre me interessei muito pela área humana da arquitetura. Porque nos Correios... Não a área tecnológica. Porque nos Correios você trabalhava com toda a logística de carga e dos funcionários. Projeto direto. Como a pessoa entra, como é que a pessoa sai, como a pessoa trabalha. Projeto completo. Né? A gente só não fazia executivo lá. Porque a logística dos Correios também é bem grande, pelo menos aqui no Rio. Bem grande. Foi uma época que os Correios estavam muito bem, estavam crescendo muito. Então, foi uma experiência ótima. E aí, eu estava falando? Sobre a paixão e sobre o lado humano. Aí eu comecei lá no mestrado, inicialmente com um projeto de pesquisa na área de ergonomia, né? Então eu fiz todo um projeto de pesquisa e nas conversas aí com o meu orientador, ele falou para mim, né? Lembrou, mas Cláudia, você tem uma especialização numa área que ninguém tem. Por que você não desenvolve esse assunto? E foi... E o Mauro já lidava com a saúde? Não, na verdade então, eu posso dizer... Então, praticamente nasceu o Espaço Saúde. Na verdade, eu posso dizer que eu fui uma das primeiras, quem começou o Espaço Saúde. Exatamente, eu posso dizer isso, que a pesquisa na área de saúde, formalmente, só começou depois Lógico que haviam outras pessoas dentro do PROAC que eventualmente faziam algum trabalho na área da saúde. Mas, assim, não, era muito pouco. E na época não tinha nenhuma bibliografia, quase ninguém escrevia, não tinha nada. Então eu achei interessante, foi aí que conheci Fábio Bittencourt, na mesma época? Foi porque quando eu comecei a fazer a minha dissertação, eu fui, na verdade, por até indicação do Mauro, que já conhecia acho que o Fábio, não sei de que, exatamente em que momento, mas não por trabalhar no mestrado, e ele me falou, vamos fazer alguma coisa com a prefeitura. Eu falei, não, claro. Olha. E a partir daí, na época o Fábio, ele era
não sei qual era o título, mas ele era chefe de obras e de projetos na época. E aí eu fui lá e comecei a me aproximar deles, e aí foi aquela amizade ótima, né? Porque Fábio, Elza, Sim. João não participa tanto da BDH, mas é um amigo muito, ele trabalhou comigo depois no Ministério da Saúde. E aí nós eu comecei a desenvolver qual é a pesquisa que eu ia fazer. Então, como o assunto na verdade, saúde pública me interessava muito, e a parte toda de unidades básicas de saúde, eu investi toda a pesquisa em cima de unidades básicas de saúde. E que é bem a cara do nosso orientador. Isso. E aí foi bem, ele estava acostumado a trabalhar com habitação social, na verdade ele trabalhava só com habitação, ele tinha um grupo, né, que trabalhava só com... O Labiab ainda existe, hoje o Espaço Saúde que está meio caído. Então, aí ele tinha já essa vertente, e aí eu também peguei, e foi lá que eu conheci Fábio, conheci Elza, e até o brinco, a gente fala que, na verdade, a Elza entrou no mestrado, não sei se ela comentou, porque eu estava no mestrado, e aí a gente se estimulava, vai fazer, o Fábio também estimulou ela muito, vai fazer o mestrado, e aí depois ela foi fazer, né, o mestrado. Mas então, e na mesma época eles me apresentaram a BDH. Olha! Pra quem não sabe, todo mundo conhece, né? Que tá vendo quem não conhece vai conhecer, porque a gente vai falar tanto dela. É a Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Edifícios Hospitalar. Esse nome realmente é um ótimo trava-língua, né? É mesmo. E aí o Fábio falou, não, já fazemos reuniões, na época o Flávio Kellner era o diretor regional, então eu comecei a frequentar as reuniões da BDH, que eram feitas na Secretaria Municipal de Saúde. Por conta de todo o contato. Porque o Fábio cedia lá o espaço, né? Então as reuniões eram lá. Olha, que legal! Era feita assim, talvez mensalmente, não era tão frequente como a gente fez depois e ainda faz. Principalmente mas agora era na tipo pandemia, assim, né? uma vez por mês. E a gente se reunia. Então aí foi crescente, né? O trabalho de pesquisa dentro da Secretaria de Saúde, né? E todo esse envolvimento na BDH, que daí eu comecei na BDH e aí a paixão também foi avassaladora. Porque aí uma coisa vai ligando com a outra, né? Na verdade, pelo menos pra mim, a parte acadêmica, ela tem que estar muito junto com a parte profissional. Eu não sei se é porque eu faço isso, né? Que a gente acha importante, mas porque, principalmente na área de saúde, se a gente não estiver sempre antenado com as coisas que estão acontecendo lá fora, se a gente não lê artigos, se a gente não lê, se a gente não aprende, né? Como você falou, você fez essas 2 especializações, fez o mestrado, depois fez o doutorado, isso te dá base para você discutir, isso dá base para você também fazer o projeto e ter um projeto embasado, né? Exatamente. Não podemos ser aquela desenhista de, né, simplesmente pega e desenha, a gente tem que fazer todo um planejamento, muito importante. Eu falo sempre que eu acho que fazer o mestrado, o doutorado, você tem que ter uma experiência profissional anterior, porque eu acho que aí você não aproveita tanto se você não tiver uma experiência prática, né? Porque é aí que você vai começar também a levar esses conceitos todos para o seu trabalho. Sim. Mas a experiência inicial é importante, porque te dá até maturidade. Senão você fica muito na teoria, né? E também não é legal você ficar na teoria. O importante você essa mistura. Isso, questionar a teoria e também levar aquilo para a prática. Eu sou muito racional e eu gosto de levar sempre para a prática aquilo que eu tô estudando, que eu tô aprendendo, porque eu acho que é ali que a gente consegue, né, desenvolver, né, botar em prova, né? Então, eu acho que ir direto, como muita gente faz, da graduação, direto dentro do mestrado, eu acho que não é positivo. Eu ainda tentei 3 vezes, né? Na terceira vez eu consegui. Mas também o bichinho, na verdade, do mestrado nasceu antes de conhecer vocês. E aí, quando eu comecei a ver que todo mundo que estava perto de mim, todo mundo que eu gostava, todo mundo que era meu amigo já tinha o mestrado e já estava passando pelo mesmo caminho, eu falei, não, agora realmente eu vou continuar tentando. Então eu fiquei 3 anos tentando pro ARC até me quererem. Mas também você não estava na área de saúde ainda, né? Não, estava mais ou menos, mas assim, eu foquei mais na área de saúde em 2014, 2015. Foi um pouquinho antes de eu entrar na BDH. Então
Eu acho que eu entrei na BDH e na área de saúde assim, efetivamente em 98, tem muito tempo. Porque eu, na verdade, a primeira vez que eu te vi foi num evento na Mil da Barra. Aí já era. Teve Fábio, foi ao lado do Wagner era o diretor regional, foi que eu ganhei a cadeira, né? Você ganhou a cadeira. E eu nunca mais vi o Wagner ou alguma coisa assim. Wagner se afastou, infelizmente. Ele também começou. Eu sabia que tinha um homem, na verdade, eu falei assim, gente, mas o diretor era um homem. Eu fui diretora depois. E essa cadeira existe? Existe, tá lá até hoje. Tá lá, tadinha, tá meio amarelinha, né, já, mas tá lá. Mas existe? Existe. Oba. A cadeira é muito boa. Fabricação boa. E não foi marmelada não, né? Você ganhou mesmo, né? Ganhei mesmo. Te juro, acho que eu nunca fui... Acho que eu não me lembro de ter ganho nada assim, bom, realmente, um sorteio. Foi assim. Não, eu já ganhei livro também. E eu me lembro de tipo por causa da cadeira. Você ficou pensando quem foi essa que ganhou a cadeira. E eu nem tava lá, né? Porque fala assim, eu tinha saído mais cedo. E aí todo mundo falando que não merecia. Não tá aqui, como é que vai ganhar? Eu recebi. Ainda bem, né, que eu merecia. Né? Mas o Wagner foi depois de mim. E aí depois você foi diretora regional. Isso, aí depois do Flávio, eu fui diretora regional. E aí sempre teve a mistura, e nessa época você já estava no Ministério ou continuava na Secretaria de Saúde? Não, eu estava fazendo mestrado, acabei o mestrado, parar e fica um pouco... fiquei um tempo trabalhando também no meu escritório, trabalhando muito de casa, e depois eu fui fazer um concurso para o Ministério da Saúde. Então saiu um concurso, era um concurso emergencial, mas ele era completo, era um concurso completo, que até hoje eu não entendi porque um concurso emergencial era completo, tinha prova de títulos, tinha tudo. E foi muito interessante, porque foi um concurso que foi muito bem feito o edital, porque eles especificaram muito a experiência da pessoa na área da saúde, e a prova foi toda feita em cima da área da saúde. Porque isso pra mim é um dos maiores problemas hoje em dia. Porque assim, quando você vai trabalhar, quando você vai pra vigilância, ou quando você vai, não, a vigilância do Rio, que tem uma estrutura muito boa hoje, mas quando você lida com algumas pessoas que não são da área de saúde e vão para um hospital, demora um tempo. Eles são arquitetos, mas se não sabe como é que é o fluxo de um hospital, como é que funciona? Eu tive uma experiência não muito agradável agora, na pandemia. Porque foi o concurso do Gafre. Eu passei, né, fiquei lá e a pessoa que ficou na minha frente tinha a mesma pontuação, só ficou por causa de idade. Que era mais velha, conseguiu ser ainda. Aí ela ficou na minha frente, e ela não tinha experiência nenhuma na área de saúde, nada, zero. E na pandemia, que era uma coisa pra você ser, né? E eu não consegui entender como é que, na verdade, você escolhe por idade, se na pandemia a pessoa de mais idade não podia trabalhar no hospital, mas tudo bem. Também no seu edital não foi bem feito. Mas nesse que eu fiz era bem interessante até, porque tinha a prova de título, mas uma prova de título que era voltada. Se você tivesse... Não entendi também, então, por quê? Se você tinha que ter comprovar a profissão no hospital. Era completo. Tinha pontuação por título, por tempo de trabalho, tinha toda aquela coisa que nesse concurso que eu fiz para o Ministério também tinha. Só que ele foi mais bem feito porque a prova era toda ela voltada para a área de saúde. Então eu cheguei lá, tava assim, o pessoal que estava concorrendo era tudo colega, né? Conhecia todo mundo, porque todo mundo estava fazendo concurso, porque era um concurso voltado para a área. E como a gente falou, eu estava falando, quando eu comecei na área, poucas pessoas realmente trabalhavam na área de saúde. Hoje em dia é difícil. Mas, nossa, muito mais fácil. Época, é muito mais fácil, até porque... Naquela época não tinha mesmo, não tinha bibliografia, a gente tinha que procurar, assim, muito. Então, assim, não tinha mesmo. E aí eu acabei que, assim, até por minha surpresa mesmo, eu passei em primeiro lugar, fiquei feliz da vida. Mas, assim, eu não esperava, né? Mas só que ela era na verdade, para a Fundação Nacional de Saúde, eu trabalharia diretamente
gerente, que a fundação tem uma relação direta com o Ministério da Saúde, mas trabalhava no prédio aqui do NERJ, né, onde era o núcleo do Ministério aqui no Rio, mas era para fazer acompanhamento de convênios e contratos de obras, né? Então, eu fui para essa área que também foi muito, muito interessante, porque eu acompanhava as obras da área de saúde que surgiram por emendas parlamentares, entendeu? Então vinha todo aquele... E isso te dá uma experiência bárbara, né? Do dia a dia, da pancada, da responsabilidade. Isso, era quase uma auditoria, né? Nós não tínhamos status de auditores, mas era quase isso, né? Porque na hora que tinha qualquer problema, eles usavam nossos pareceres para dizer, né? Então era assim. Então, a responsabilidade é grande. Era uma responsabilidade bem grande, né? Então, viajei o estado do Rio de Janeiro todo, porque aí era em todos os municípios. Então a gente também conhece muito da necessidade, da precariedade de profissionais da área dentro do... E olha que o estado do Rio de Janeiro é, digamos assim, o filé do Brasil, né? Sudeste, Sim, Sul. São Paulo. Então você imagina o resto, né? Então, assim, mas com muitos problemas, né? E a gente tem, não sei se é a sorte, não sei se é o azar, mas assim, nós temos um pool de hospitais públicos, né? Os federais, que eu acho que quem não é do Rio de Janeiro não consegue entender como funciona. Porque assim, nos outros, Kátia, eu tomei um susto. Porque inicialmente, quando eu fui para Santa Catarina, e comecei a ver, mas por que o hospital é meio a meio, né? Tá, idiota. Mas por que tem uma parte que é hospital público e uma parte que é hospital particular? Como é que funciona isso? Porque aqui no Rio... Tem muito hospital, né? Na verdade, nós temos muitos hospitais. Hospitais municipais, estaduais, federais. Então, normalmente a pessoa não tem essa divisão, né? De quem é... assim, por exemplo, lá no Itajaí é o Marieta. E aí todos vão pro Marieta. Você só é separado na hora. O Erachinho da Adri, ele tem as duas entradas. E isso pra mim era... né? Como assim, né? Mas tem muito, né? Isso acontece muito no Brasil. Isso acontece no Brasil inteiro, menos aqui. Só que a gente normaliza, porque o que a gente tem de hospital federal, graças a nós sermos capitais, a capital do Brasil, a capital, né? Exatamente, porque tinha muito hospital e manteve. Mas isso é uma coisa até, na verdade, é uma distorção do SUS, né? Porque não era para ter esses hospitais todos federais, nem estadual, né? Era para ser tudo municipal, na realidade, porque quem tem a gestão, faz a gestão, a não ser, lógico, os institutos, e que aí sim tem que ser federal. Mas quem que deveria fazer a gestão dos hospitais gerais seria o município. Porque, na verdade, o Hospital de Bom a região, né? Praticamente, claro que ele atende várias pessoas. O Bom Sucesso atende mas ele atende um pool também muito grande da região. Principalmente ali, emergência, aquele primeiro atendimento é muito pool da região, né? Então, assim, os outros hospitais federais também deve ser parecido com... mas vem geralmente muitas pessoas de vários municípios. Até para ele ser federal, né? Principalmente, você está falando de Ipanema, principalmente Ipanema, porque ele é um hospital cirúrgico, né? Então, acontece que vem muita gente para fazer cirurgia nele, então é muito comum a gente ver combis, vans, ônibus vindos de outros municípios, pagos geralmente pelas secretarias de saúde dos municípios para trazer as pessoas. E o hospital de Ipanema não era um hospital, né? Ele foi feito... era um hotel. Era um hotel, né? E como é readequar um hotel com pé direito baixo, com uma infraestrutura de hotel para um... agora, assim, Ipanema, eu não participei, né? Não conheço. Como é a manutenção, assim, a bagunça? Mas ele tem um problema sério de pé direito. Sim, porque é um hotel. Pé direito baixo, né? As instalações tem que passar todas pela de corredor, né? Qualquer instalação que entra em quarto ou qualquer área já dificulta, né? Mas essas obras já foram feitas há muitos anos atrás, de algumas adaptações, como o centro cirúrgico é no último andar, então tem um espaço técnico na parte de cima, entendeu? Porque já foi locado lá, por isso mesmo, né? Então, assim, mas é bem complicado.
É bem complicado. Porque se não foi feito para isso, né? Se é um prédio completamente adequado. Lá a gente não consegue colocar eles numa medida perfeita ou boa, suficiente, porque os quartos são menores do que deveriam ser, né? Os banheiros a gente tem que reformar, já vem sendo feito reformas, né? Paulatinamente. Até porque o hospital ele vive em reforma, isso é um fato. Mas assim mesmo, nós temos problemas de fluxo nos quartos. De concepção, né? Por conta da concepção inicial dele, diferente da Lagoa, né? Diferente da Lagoa. A Lagoa primeiro foi criada, né? É um prédio modernista que foi criado para isso. Então ele tem uma área generosa, né? Eu também tive uma boa experiência lá no Hospital da Lagoa. Agora na pandemia. Fiquei quase um ano lá trabalhando na pandemia. Eu me lembro de ti muito bem, na verdade, num evento que teve, acho que estava até com a Regina, e era um japonês palestrando. Foi lá na Lagoa. Era na Lagoa. E o Fábio Bittencourt foi o tradutor do japonês. Acho que era Akihiro o nome dele. Eu não lembro, mas eu acho que era um nome parecido com esse. Foi muito interessante aquela palestra. Foi incrível a palestra e assim, a estrutura, o Fábio tendo que traduzir. Foi isso mesmo. Você e Regina lá tentando, né, acertar essa bagunça de como ia ficar a tradução. Porque lá na BDH acaba fazendo tudo, né? Faz tudo, Mas eu me lembro de ti lá na Lagoa, assim, a primeira, acho que foi fora a cadeira, né? A primeira vez que a gente meio que se falou, porque eu já estava estudando com a Regina. Isso foi antes do Congresso de Salvador. Foi antes. Eu me lembro foi logo que eu tive depois do de Florianópolis. Tá. Eu acho que foi o de Floripa, né? Eu fui. Foi de Floripa. Eu fui em todos, na verdade. Eu fui em todos os congressos da BDH. E começou quando? Assim, porque assim, eu comecei a frequentar mesmo em Florianópolis. Que foi 2014, eu acho. Olha, 2016, não. Só eu vou pegar aqui, que eu tenho uma coisa cronológica de todos os congressos da BDH. Sério? Aqui. Não, aí eu fui lá pra lá e aí foi essa experiência, que foi muito boa, né? Mas eu entrei lá um pouco revoltada, sabe? Porque... Aqui, ó. Agora eu achei. O primeiro congresso foi em 2004, que foi aquele em Salvador, que esse eu não na fui. verdade não foi um congresso organizado por nós. Na verdade, nós pegamos uma carona no congresso que na época, na Universidade da Bahia, né, o Antônio Pedro estava organizando, pegamos uma carona mesmo, literalmente, e colocamos como nosso primeiro congresso, né? E depois o segundo foi o que a gente organizou, que daí é uma página à parte. 2006. Que foi no Rio de Janeiro. Esse daqui é uma página à parte. Xodó. Que é foi o primeiro, né? Na realidade foi o primeiro, né? E depois, 2000 foi seguindo. Porto Alegre, Brasília, São Paulo. O de São Paulo eu ia, eu não consegui ir. Salvador, Curitiba e Recife agora. E agora nós vamos pro 10º, né? Comemorar o 10º congresso. E como passa rápido, né? 10º congresso, na verdade, são 20 anos, né? 20 anos. A gente pensa que foi ontem, né? Mas assim, são 20 anos. Não, eu só comecei a frequentar em 2014, já vão quase para 10 anos. Quase 10 anos. É bom até a gente esquecer isso, mas é legal. Não, mas eu também, a experiência da gente é essa. Não, e quer dizer que a gente viveu, né? Eu tinha que contar, né? Eu sempre me lembro da Hebe, ela fala assim, por conta da idade, assim, gente, o contrário eu adoro ser velha, porque o contrário disso é a morte. Então assim, não tem problema, pode me chamar de velha à vontade, o contrário é a morte. Gente, então... todo mundo envelhece, isso não tem mas é jeito, legal, eu sempre né? penso assim. Então... E esses eventos, na verdade, até esses bate-papos, sem comprar um livro, conversar, assistir algum podcast ou então as nossas palestras técnicas, eu acho que é bom para o amadurecimento profissional das pessoas, né? Porque, como eu falei, eu vejo que algumas pessoas, elas acham que a gente nasceu, mas por que a Cláudia Miguel hoje tem um livro que eu não sei de autógrafo, porque eu não tenho de autógrafo dela. Na verdade, por que ela hoje tem um livro? Qual foi a história? Mas assim, é fácil ter. Na verdade, não é tão fácil ter, né? Não é tão fácil escrever. Não, é muito Não.
É difícil e, além de tudo, toma um tempo enorme, né? Porque agora nesse congresso a gente fica uma semana fora, por exemplo. Eu sou uma pessoa que tem uma carreira acadêmica, mas eu não tive unicamente uma carreira acadêmica. Então, é muito mais complicado. Sim. Porque você não está se dedicando. Aquela pessoa que está dentro da universidade direto, que dá, por exemplo, que é uma concursada de uma universidade, ou até numa universidade privada, mas tem um cargo lá e fica direto, eu acho que você consegue, né, focar muito mais, né? Então eu acho assim, para quem está no mercado de trabalho e também quer fazer a carreira acadêmica, é pesado, você muito, sabe muito disso. pesado, mas assim, é pesado, a gente mas é viável, abdica às vezes de algumas coisas para poder ter tempo, né, de se dedicar, porque e nisso a bolsa ajuda, embora seja muito baixa, mas a gente pelo menos é alguma coisa, né? Eu esse ano, por exemplo, infelizmente eu tive como a empresa, tem várias tantas regras que as pessoas acham que porque tem alguma outra fonte de renda que você não tem, não pelas regras, pelas normas da CAPES, eu também não vou entrar no mérito. Só que, por exemplo, esse ano, esse semestre, esse trimestre que vem eu vou ficar 3 dias na faculdade. Esse trimestre eu tô 2 dias na faculdade. Quer dizer, praticamente 2 dias fora o que você escreve, fora o que você produz, fora o que você estuda, fora 2 dias lá. E você tem que ser uma profissional autônoma, ter a sua empresa, porque se você tiver num emprego formal, entre aspas, você fica com dificuldade. E aí são 4 anos sem INSS. Você não pode se ausentar também do local de trabalho, você tem uma carga horária a cumprir, aí você começa a ter outras dificuldades. E aí são 6 anos, né? Sem INSS, sem 13º, mas isso eu acho que na verdade eles não valorizam muito essa área, não, muito não, né? Eu acho que essa área acadêmica é muito pouco valorizada e infelizmente o estudo no Brasil é totalmente desvalorizado. Né? Existem realmente falhas. Magistério não é. Existem falhas de nascimento ali, existem falhas iniciais. Inclusive a gente está começando a fazer um treinamento. Estava até conversando hoje com uma amiga, e a gente começar a fazer um treinamento básico na empresa, sabe? Com um arquiteto, cotar, numerar, norma de representação do desenho, porque às vezes a pessoa sabe projetar, as pessoas sabem bem, mas a parte, sabe, o básico, existe um gap, existe um buraco ali. Bom, mas isso é realmente uma reclamação minha. É um problema de ensino, né? Realmente até o que eu falo, tem 2 coisas. Primeiro, a área, né, de didática, né, falta de didática dos professores. Eu acho que há pouca formação de professores universitários. Também, não só, acho que nem só universitário, eu acho que engloba tudo. Engloba tudo, mas na área, na parte da universidade, eu reparo muito que os professores, às vezes, eles não são preparados, eles não têm um preparo pedagógico. Eu sempre tive vontade, por exemplo, de fazer um curso de pedagogia. Até porque a gente é arquiteto, a gente pode dar aula, a gente faz doutorado, a gente é crente que a gente aprende a dar aula, mas a gente aprende a dar aula na prática, né? Na prática. Amanhã, por exemplo, tem meus alunos. Na prática, ralando. E você também está considerando que você tem aquele dom, né? Eu, por exemplo, acho que eu tenho um dom para dar aula. Você é uma ótima professora, inclusive foi minha. Muito obrigada. Mas eu tenho, assim, eu gosto de dar aula. Então, assim, até logo que eu cheguei a ser professora substituta na UFRJ, mas na engenharia, eu dei aula na engenharia lá por um tempo. Então, assim, e aprendi na labuta, né? Você vai pegando agora. Todo dia é dia de aprender, a gente vai aprendendo, né? Mas não tem uma formação, mesmo no mestrado, que isso foi algo até na época que eu fiz, eu falava, eu acho que a gente tinha que ter uma disciplina de pedagogia, de ensino. Como de escrever, porque você é professor. Como de escrever também, porque simplesmente fala assim, a partir de agora você tem que escrever e vai. É um problema seríssimo, porque é difícil escrever. Muito. Eu apanho sempre. É prática. Eu apanho muito. Isso é outra coisa que a pessoa tem que ter, de certa forma, um bom nível básico e médio, né? Porque é lá que a gente aprende, né? A poder fazer uma boa redação, um bom texto. E aí você vai poder usar. Agora, se você não teve isso, você tem a falha na aí base, como é que você chega lá e consegue, né? E fica difícil, né? Então é muito... E como você foi cair? Porque assim, eu morava perto, eu morava em Botafogo, morava no General Severiano, e aí eu sempre levava meu filho na praia. O Vitor estudava no Minas Gerais, no Colégio Municipal em frente, e assim passava por aí, eu falei assim,
gente, como eu quero estudar aqui. Como é que você foi estudar lá, assim? Porque sempre foi meu sonho estudar no IME. É mesmo? Sempre. Inclusive, eu ainda quero fazer uma matéria lá ano que vem, porque já me falaram que tem uma matéria incrível que eu tô procurando. Assim, um sonho, se eu pudesse, quem sabe. Olha, o IME foi assim, na verdade, meu pai é professor, doutor lá, quer dizer, era, né, que ele faleceu, mas ele sempre foi a vida dele inteira professor lá do IME, da área de engenharia, né? Então, na verdade, meu sonho real era fazer o doutorado na UFRJ. Olha, foi o contrário. Eu sempre quis. E eu tentei lá 2 vezes depois do meu mestrado, mas eu não fui selecionada. Igual eu não fui no mestrado, mas tudo bem. Isso. E isso, assim, eu queria porque eu queria fazer o doutorado, né? Porque realmente eu me identifiquei muito com o mestrado, com a área do ensino. Eu queria ser professora só, na verdade. Assim, eu tinha esse desejo. E aí não consegui, e aí apareceu o doutorado, né? A seleção para o doutorado lá no IME. E eu falei, vou fazer. Vou tentar. Meu pai falou, né? Olha, tá tendo seleção, por que você não faz, né? E aí eu fui, me inscrevi, né? E fui, passei, né? Mas foi difícil, foi uma experiência muito difícil. Gente, porque você no meio de militar, você numa engenharia, você é arquiteta. No mestrado, na pós-graduação não tem militar praticamente. Tem um ou outro militar que é liberado para fazer após, ou faz, mas não é civil. Mulheres, imagina, homens, civis. Você é arquiteta no meio de engenheiro. Foi realmente, mas foi um desafio. Ainda mais se tivesse, eu pensei que tivessem mais militares, tivesse aquela aquela estrutura enorme, porque lá eles são muito severos e as disciplinas devem ser pesadas, né? De física, ainda mais porque eu estava na área de engenharia de materiais, né? Então é um assunto que você imagina o que a gente fala muito de materiais na arquitetura. Sim. E aí você acha que vai chegar lá, não. Eu sei tudo. A gente fazia, né? Resistência de materiais. Fácil. Fácil nunca achei, mas assim, vai chegar lá. Mas eu cortei um dobrado, porque até você não teve a base da graduação, né? Exatamente. E também teve a parte química também, porque na parte de materiais, a gente fala de materiais, fala muito da parte química. Jesus Cristo. Então, para eu conseguir passar nas disciplinas, eu tive que estudar muito. Foi muito, muito pesado. Jesus. Eu cheguei até a pensar em desistir. Mas assim. Porque são 4 anos, né? Teve uma das disciplinas que eu não consegui a média em uma delas e você lá não pode repetir. É uma vez, se não passar, você tá jubilado. E eu falei, pronto, já tô fora. Mas no ProArch também é assim, né? Eu não sei. Lá no ProArch, se você tirar D, você tá fora. C, você perde a bolsa, mas D é o problema. Acho que deve ser uma exigência do MEC de alguma coisa. E eu aí fiz de novo, consegui passar assim, e eu falei, agora eu vou até o final. Né? Já chorei. Já caí no lago. Foi uma experiência, eu achei muito bom o fato, porque a arquitetura ela é uma ciência aplicada. E é muito diferente da ciência, que é a engenharia. A forma deles pensarem, deles abordarem, né, a pesquisa é muito diferente da nossa. Tá? Então é uma abordagem, até por isso eu não divulgo muito a minha tese, porque foi uma abordagem de bastante engenharia. Técnica. Sabe? Então, assim, dentro do nosso ambiente de arquitetura, a abordagem não interessa tanto, porque não você se aprofunda tecnicamente. É que nem você fazer acústica. Sim. Se você for fazer na engenharia acústica, você vai estudar física, você vai trabalhar com materiais, mas você não vai trabalhar simplesmente com o que aquilo aplicado está resultando, não. Para você fazer uma tese, você vai ter que fazer um teste de material, você vai ter que analisar como o material se comporta. Eu tô sofrendo muito com isso no ProArch, porque eu quero isso. Na verdade, eu com a ventilação, eu quero estudar
vento, eu quero estudar dimensionamento, eu quero estudar cálculo. Mas e a pessoa? Eu falei assim, a pessoa já foi o meu mestrado. Agora eu quero saber se vai funcionar. Esse caso. Lá no PROAC você não vai conseguir fazer assim, você vai ter que arrumar disciplinas em outras áreas. Sim, aí por isso que eu quero fazer em outros lugares. Então eu já estou começando a cavucar outras coisas, porque esse ano seria pode pegar disciplina na engenharia. Sim, mas primeiro eu tenho que cumprir as obrigatórias. As obrigatórias. Porque como está no primeiro ano ainda, mas assim, não sofro, porque a minha orientadora hoje, a Silvia Rola, é uma pessoa incrível, gente. Que ótimo. Mas é uma amiga, é uma parceira, realmente é uma orientadora. Eu acho que isso é ter uma professora ao seu lado, sabe? E não só uma professora, é uma amiga que pega a tua mão e fala assim, vamos lá, se der errado, eu tô contigo, vamos lá, pelo menos eu te puxo. É muito importante. Porque você cair na lama e cair, afundar, é um problema muito sério. Não que o Mauro não tenha isso, eu tive muita sorte, mas essa é a minha orientação. Então assim, vamos fazer técnica? Vamos. Sabe? Conseguimos um túnel de vento lá no PROAC, lá na FAO, e eu tô indo toda pra parte técnica, esquecendo um pouco do humano, mas é complicado isso. Eu fui para o laboratório fazer teste, porque eu trabalhei com pisos vinílicos, porque eu queria fazer essa relação, né, com a saúde, né, porque a gente emprega tanto pisos vinílicos em todas as unidades, então eu queria trabalhar com o piso vinílico. Então eu fiz teste, fiz teste de resistência, mas aí você tem que arrumar o material, e aí, até na época a FADEMAC ainda, né, a Target atualmente, eu fui lá, visitei a fábrica, eles foram super gentis, eu ia usar o material deles, mas aí não foi possível, até pelo fato de que o material comercial, ele é um material que tem muitas impurezas. A Mirna, inclusive, ela ela fez um mestrado sobre piso vinílico, a qualidade, interferências, e reclamou muito que não tinha dados técnicos, né? Ela não conseguiu no laboratório, porque ela fazia o PROAC, mas ela sentiu falta de dados. Quem fez que você falou? Mirna Gobi. Ela fez lá no PROAC? Fez, ela defendeu um pouco antes da pandemia, agora está fazendo doutorado. Interessante. Porque ela pode pegar, de repente, a minha tese para ela ver, porque eu tenho vários dados de análise, né? Porque eu fiz, na verdade, nós confeccionamos um piso vinílico. Olha, eu não sabia. A Mirna, ela esteve do meu lado durante 2 anos, inclusive a gente... Gente, é um trabalho hercúleo, como falam aí. A gente escreveu um artigo junto, até que nós fomos para Itália, fui para Itália defender nosso artigo, e eu não sabia. E por isso que eu falo, se não tiver esse bate-papo para saber que o caminho da pessoa... A gente teve um contato com a Braskem, que é que trabalha só com material com policloreto de vinila, que é o PVC, né? Então, nós fizemos esse contato, eles produziram um piso, né, vinílico com menos impurezas para poder fazer as análises, né? Mas aí eu fiz análise não só de abrasão, análise até de raios para você ver a penetração, desgaste, uma série de ensaios que deram muito trabalho. Que incrível! Mas tudo isso, né, trabalhando sempre. Agora, no final, o resultado, talvez para mim, não tenha sido aquele que eu esperava, no sentido de que eu não consegui ter um resultado prático, né, exato, né? Então a gente começa a fazer esse desenvolvimento. Então eu sou muito assim, no final, agora eu quero ter um resultado que eu possa fazer uma aplicação, né? E na verdade não teve isso, de ti, na verdade, né? Na ciência, que eu falo, na engenharia, o fato de você estar fazendo uma tese de doutorado, você está produzindo dados em relação àquele material. E isso é já o resultado. A conclusão. Então, para eu conseguir sair disso, fiquei com muita dificuldade. Porque eles achavam... Eu falava quando eu queria fazer conclusões que fossem levadas para a área de saúde para aplicar. Aí eles já não entendiam isso. É fora do entendimento. Porque é fora da linha dele de raciocínio. Se fosse na parte civil, de construção civil, que aí eu também fiz vários contatos, inclusive em Portugal, o pessoal que trabalha com a parte de pisos de vinílico. Agora é um pós-doutorado, de repente com o Silvoso, que mexe com materiais. Porque aí mistura no PROAC com...
É verdade. Quem sabe? Mas a minha, você, na verdade, eu ia falar porque no HBC eu fiz uma certificação de casa saudável. E existe lá, não pode usar piso vinílico. Não pode usar piso vinílico. Eu falei, tá, mas a gente precisa usar piso vinílico. Não pode usar piso vinílico. Mas a gente precisa usar piso vinílico. Ele fala, mal, é bem assim estranho? Tem Não, mais ou menos? Tem componentes, sim, que são esses fitalatos que eles colocam no piso para dar maior flexibilidade, Sim. que eles realmente, vamos dizer, há se você queimar um piso desse, libera toxinas. Existe alguma forma de não ter ou alguma... Agora, como tudo... Tudo mudou, né? Como tudo, claro que tem. Tanto que se você olhar, por exemplo, da Target, você vai ver lá que eles colocam que não usam tal e tal componente, porque ele é comprovadamente tóxico. Você entendeu? Sim. Tem toda uma preocupação. Mas o material, na construção civil em geral, a gente usa PVC direto. Inclusive, e na saúde, inclusive eles falam para não usar o PVC. Eu falei, tá, mas como é que a gente não vai usar o PVC dentro e na saúde, de um edifício? Tudo na saúde. Embalagem, a embalagem de todos os materiais, tudo que é descartável, tudo é feito em PVC. Tudo é feito disso. E como é que... Mas então, é isso que eu tô falando, tem essa vertente. Agora, eu não me aprofundei nessa parte, até me interessei, né? Porque muitas vezes falavam, mas não pode usar porque... porque eles falam, não pode usar porque você não tem a certificação, no caso do HBC, né? Mas eu preciso usar, pra mim então não funciona, porque como que você não vai usar dentro de um CTI, não é um material de um centro cirúrgico? Ele tem outras características bastante sustentáveis, né? E o uso dele, é reciclável, né? É um material que ele tem várias propriedades importantes. Você pode reciclar tudo. Ele tem uma acústica ótima, né? Ele não ele é anti-chama. Entendeu? Ele tem uma resistência boa à abrasão. Tudo ele é um material muito bom. Eu acho que, digamos assim, que o calo dele é realmente esse problema dos fitalatos. Se realmente fosse, se você começar a pesar, eu acho que tudo na vida é isso, né? É o peso da balança. E acho que quando você vai usar o material, não existe nem o certo nem o errado. Você vai pesando. E aí você vai vendo, serve aqui, não serve aqui, serve lá, não serve lá, e aí por aí isso vai. Porque realmente eu não vejo hoje. Eu acho incrível, não tenho problema nenhum com ele. Eu acho muito melhor do que um piso desse cerâmico que faz muito barulho, né? Como você falou, eu continuo o carrinho, né? O carrinho, eu acho ótimo. O carrinho de transporte de remédio ou de comida é uma grande reclamação de um hospital de barulho. Não. O tec também do piso também. O piso vinílico, ele tem uma acústica, eu te falo, um controle acústico, ele é muito menos, né, barulhento. E aí você vê o que agora, é ele é mal errado. Executado. Aí o pessoal fala, o piso é ruim. Claro, fez um contrapiso péssimo, ou não fez. Jogou uma camadinha assim, aí faz buraco. Claro, vai quebrar o piso, né? Sim, até porque é pancada, né? Então, assim, tem que ser bem instalado e bem cuidado, que também não cuidam. E também não pode encerar, tá? Porque o pessoal adora encerar piso. Adora encerar piso. Eu tenho um caso desse pra contar lá eu até conto às vezes na aula, que eu botei tem uma rampa lá no Hospital de Ipanema, durante eu estava lá, que ela é muito inclinada, não tá dentro da inclinação, mas dentro da situação... Rampa de milagre. Dentro da situação do hospital, tá feito lá há séculos. E aí eu falei, pra ninguém cair, então vamos botar um piso antiderrapante bom. Aí escolhi lá o melhor, não foi da Target, mas não vou ficar falando propaganda, mas aí botei lá o piso. Que daqui a pouco tem que patrocinar mais a gente, a BDH, principalmente. Foi da Ace. Aí botei lá um piso antiderrapante, perfeito, não sei o que. Passou um tempo, daqui a pouco começaram tem que arrancar aquele piso no hospital, né? Porque é assim, né? Tudo lá pega fogo. Aí, mas eu falei, como assim arranca o piso? Porque tão caindo, tá todo mundo escorregando. Aquela fuzuê, né? Aí eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada. O piso é antiderrapante, como é que pode estar escorregando? Aí voltei lá, eu falei, não é possível. Aí já queriam arrancar o piso, tirar. Aí eu fui lá, olhei, falei, gente, desculpa, tem que alguém... Olha o trem. Aqui tem trem. Olha que coisa mais fofa. É muito subúrbio, né? É muito subúrbio. Não é subúrbio, né? Não é subúrbio, não fala assim. Sim, com orgulho. Não, subúrbio, tanto é que aqui é suburbano aqui perto, né?
Mas aí foi, eu sei que resumindo, o pessoal encerava o piso, que aconteceu com o tempo, a camada que é áspera, que é antiderrapante, cobriu toda com a cera, porque foi indo uma camada, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aí ficou liso. Aí o pessoal foi lá, depois de ter alertado para isso, fizeram toda uma limpeza para tirar a cera. Ele voltou a ficar antiderrapante, ninguém mais caiu. Mas, gente, a princípio não ninguém mais caiu na rampa. Mas a princípio não pode encerar, né? Mas esse é um outro problema, né? É manutenção, na verdade. Manutenção, controle de limpeza, né? Os procedimentos operacionais que não são seguidos ou não são feitos. Mas não adianta a gente falar, né? Porque aí a gente não para, né? Como é que tá uma expectativa? Você, mais um congresso vindo da BDH, mais um ano vindo, no caso vai vir uma nova gestão, a gente teve uma gestão agora na pandemia e a gente teve uma mudança muito grande, né, Cláudia? Porque assim, há muito tempo a gente não se vê, né? A gente foi se ver semana passada, mas a pandemia também, foi muito ruim, mas foi muito boa para algumas coisas, né? Foi uma experiência, né? Diferente. Eu acho que a BDH digital foi algo incrível, né? Todo mundo tentando dar mão, todo mundo junto. E aí o congresso que não teve, vai ter agora. Eu acho que a gente vai ter tanta saudade que a gente não vai nem assistir as palestras direito. Vai ser muito bom esse reencontro, né? Vai ser muito bom mesmo. Eu acho assim que a BDH, ela vem se desenvolvendo, né? A gente sabe que agora com esse momento da pandemia, a gente até teve um momento mais devagar, né? Que foi bom para umas coisas e para as outras nem tanto, né? Porque faltou a nossa presença lá, que é uma coisa que une muito, né? Com certeza. Essa presença dos eventos, de estar junto, né? Mas também a gente descobriu, como você mesmo falou, um outro lado, né? Um outro lado da... E o que eu acho mais legal é porque a gente não caiu. Né? Eu acho que todo mundo deu a mão e todo mundo continuou. Não foi uma associação que paramos porque era só presencial, então a gente não vai fazer mais nada. Foi se inventando meio que devagar não, meio a tranquilo, tipo assim, a gente foi até para dar certo. Mas não parou, assim, eu acho isso muito importante. Não, com certeza. Eu acho que a gente, no ano passado, 3 anos atrás, né, que foi o congresso lá de Curitiba, né, foi o congresso que eu fui, na verdade, coordenadora da parte toda científica do congresso, né, então foi uma experiência que eu já tinha feito isso na IFHE, e aí fiz nesse outro congresso, fora as participações nos outros congressos. Na verdade, o primeiro que eu falei que foi o Xodózinho, que a gente organizou sozinhos aqui no Rio de Janeiro, sem ter experiência nenhuma em congresso, nenhuma. Porque ninguém ensina pra gente como fazer palestras, eventos. Nada. E a gente não tinha empresa cuidando. Então, isso que é o principal. A gente fez tudo sozinho. Fizemos uma equipe. Quantas pessoas mais ou menos foram? Eram os de sempre, né? Mais umas 100 pessoas, 200? Nesse congresso? No primeiro. Foram 150, eu acho que foi a média. 150 pessoas. Foi muito legal, mas a gente teve... Gente, é muita gente para uma associação regional da cidade. O primeiro, o Fábio foi o grande incentivador. Também ele, eu, Beth, Regina, Doris também. Todo mundo participando. E a gente, o Wagner, e a gente fez tudo. Caramba. Não tinha empresa não, tudo. Só contratamos uma pessoa para ajudar na parte administrativa, que foi só. Porque a gente também não sabia se ia ter condição financeira, nem se ia ter retorno. Exatamente. Não sabia, né? Então, foi uma experiência e foi um sucesso. E daí, a partir daí, começou. A BDH nasceu a partir disso, praticamente, né? É isso. Já de Porto Alegre, eu também participei da seleção dos trabalhos científicos, também participei da comissão científica. Na época, o coordenador era o Antônio Pedro, mas ele saiu para a Espanha para fazer o doutorado dele e aí ficou comigo, na realidade. Aí eu fiz toda a seleção dos trabalhos, foi eu que fiz, lá de Porto Alegre. Porque imagina, né? Então, assim, vocês estavam... O PROARC tem 35 anos, ele apesar de ser... 35 anos, já são 35 anos, mas é recente.
né? Não existiam tantos mestres assim no Rio de Janeiro, principalmente mestres de arquitetura para a saúde, especificados em saúde. Então, para você selecionar um artigo de saúde ou um palestrante de saúde, você tem que ter uma noção acadêmica de saúde. Claro. Né? Porque assim, a gente está esquecendo que a gente precisa ter alguém para tocar isso que seja um mestre focado em saúde, que isso é muito difícil também. Até por isso, que aí você está tocando num assunto que eu defendo muito, não são todas as pessoas que pensam igual a mim. Eu acho que os nossos congressos, para participar da comissão científica, tem que ser mestre ou doutor. Eu acho que... Eu tenho que concordar. Eu acho que já que nós queremos que um congresso seja um congresso científico, é técnico científico, sim, mas ele tem uma vertente científica. Eu acho que a gente, ou então fazer dois tipos de comissão, né? Mas assim, eu acho que é importante ser mestre ou doutor. Tá? Eu vou concordar com você, porque a cabeça tipo de muda. Avaliação diferente, não é, Mas cara? sabe o que acontece? Quando a gente não faz mestrado, eu fiz mestrado há pouco tempo, né? Eu entrei, acho que em 2018. Então eu sou formada em 2007, eu fiquei 11 anos sem fazer mestrado, sem entrar para o mestrado, sem conhecer tanto a área acadêmica. Ou melhor, em 2015, que eu já entrei para a UFRJ, que eu saí do IMBEC e fui para a UFRJ para fazer especialização, a minha cabeça já mudou, porque na UFRJ tem uma pegada diferente, é o que você falou da UNB. Né? Eu vim da Bennett, que você faz ali... Bennett era de arquitetura, na época que eu me formei, era uma das de ponta. Até o final, a gente aguentou até o final. Aí depois, meio que 2, 3 anos depois, meio que acabou. Eu entrei na época de greve, na época meio estranha, mas foi incrível. Mas é uma outra pegada. Você aprende para estar no mercado, você não aprende a parte teórica. E aí quando começou a entrar para a FRJ, eu falei assim, gente, mas... Desculpa, que eu vou falar. Que coisa chata. Aí vem o Bira. Não, porque a gente tem que pensar nas pessoas. Nós não podemos ter tantas vagas de carro dentro do hospital. Eu falei, Bira, o professor, né, de acessibilidade. Bira foi meu colega no mestrado. Todo mundo vai de carro ali. Kátia, mas você tem que pensar na cidade. Aí eu falei, gente, mas aí tem razão, sabe? E você, às vezes a gente não para pensar nessa parte teórica. E aí, quando eu comecei então, a entrar para a FRJ, eu vi que faz uma diferença sim. E quando eu entrei para o mestrado e agora principalmente para o doutorado... Faz muita diferença. Faz muita diferença. A avaliação que você faz é diferente, a parte como você deve expor, porque senão você começa a fazer trabalhos que não tem... não tem fundamento, não tem um objetivo claro, específico, entendeu? E eu vou mais profundo ainda, eu não teria capacidade hoje de avaliar ninguém. Mesmo fazendo doutorado. Não, mas eu acho que ainda tem que ser mais bem selecionado, sabe? Eu acho que ainda tem que ser mais bem... Eu acho que é muito difícil ser, mas, por exemplo, eu não seria hoje... Se eu tivesse que ser coordenador acadêmico ou diretor acadêmico ou alguma coisa acadêmica de um congresso, eu faria pela parte profissional. Se fosse, apesar de eu ser mestre, apesar de eu fazer doutorado, se me desse assim, vamos para a parte profissional, eu me sinto mais apta a linkar o acadêmico com o profissional. Mas se eu fosse realmente a parte teórica... Eu acho que a pessoa, não sei, eu acho que é mais profundo ainda. Então assim, eu realmente concordo contigo, tinha que ser mestre ou doutor. Eu acho que tem essa se a gente vai criar uma polêmica ou não. A formação de um especialista ou de um técnico, não é que ele seja melhor nem pior, não estou aqui dizendo que uma pessoa que é técnica sabe menos do que aquele que tem um mestrado, doutorado, não é isso que eu estou falando, não. O que eu estou falando é que a experiência é distinta. Na verdade, quando esse episódio for pro ar, a gente já vai ter feito o evento do mês que vem, desse mês agora, dia 5 de outubro. E nós estamos selecionando TFG, mestrado, dissertação e tese. E a gente chegou à seguinte conclusão, que na verdade, quando você tem indo pro TFG, mestrado e a dissertação e a tese, você tem uma pesquisa acadêmica. Isso, que ninguém faz E quando você vai para uma pós-graduação, eu sei que eu já fui para quarta, tô indo para quarta. Na pós-graduação é um estudo profissional. Então, não que você não tenha que escrever um artigo, por exemplo, o meu da PUC eu fiz um Kanban. Exatamente, porque a experiência é outra. Eu fiz um plano de negócios, foi super interessante. Eu tive que criar uma startup de saúde, que eu fiz gestão de saúde, e eu criei um plano de negócios para fazer uma startup
de saúde. Em que foi até a apresentação eu senti uma dificuldade, porque eu apresentei realmente um Kanban, um Canvas, né, com o que tinha que fazer, com o que ia fazer, quem é minha persona. Então, isso é acadêmico? Ok, é acadêmico, mas não é acadêmico, não é um acadêmico tradicional. Na verdade, porque o trabalho acadêmico ele tem que ter um objetivo. E tem uma regrinha, Ele tem uma regrinha, né? E se você pensar bem, é uma forma boa de estruturar, porque aí você consegue dizer como você chegou naquele objetivo, qual é o objetivo que você quer alcançar, como você chegou. Isso tudo é a metodologia. Diferença. E aí, como você falou, se deu certo ou não. Aí é outra coisa. Né? Mas você tem que ter essa formação e isso vai mudar com o tempo que você está na área acadêmica, você vai mudando, você vai aprendendo. Você vai aprendendo a escrever, a pensar num problema em que você quer pesquisar. E eu acho que é por isso que hoje, mesmo fazendo mestrado, iniciando doutorado, eu acho que no final do doutorado eu vou ter outra percepção minha. Mas hoje, e eu acho assim, por isso que eu tô falando, eu acho que tem que ser pessoas realmente para liderar uma parte acadêmica, tem que ter essa estrutura. Eu acho que sim, sabe? Mas a gente vai tocando, porque a BDH realmente é uma entidade que tem lá um público misturado. Mas é muito complicado, porque senão acaba ficando sempre meio... Por exemplo, Antônio Pedro. Gente, Antônio Pedro então tá desde o início, sabe? A gente tem que circular, apesar do Antônio Pedro Não, mas a gente tem que colocar outras pessoas. Você não tá com mestrado? Sim. Você pode fazer parte da comissão científica? Sim. Cristiane, não pode fazer? Pode. Claro. Quem mais, gente? Não, aqui no Rio, a gente só tá falando que realmente é diferente a formação de uma pessoa que fez só pós com certeza. Do que a pessoa que fez um mestrado e um doutorado. Não, e aqui no Rio a gente tem bastante, assim, não seria falta. Não seria, exatamente. Nós vamos agora nesse novo congresso montar de repente uma comissão muito mais versátil, né? E uma coisa que eu sinto falta, eu acho que eu prego isso dentro da empresa, na BDH e tudo, eu acho que os edifícios de saúde não é feito só pelos arquitetos. Quanto mais nós tivemos contato com a parte da engenharia, com a parte da administração, com a parte principalmente da enfermagem, de quem está trabalhando lá, então se você não ouvir todos, tem horas que tem que ter muita paciência, mas se você não ouvir todo mundo, todos esses colaboradores, as pessoas, né, os jogadores, os players que o pessoal fala, todos esses players que têm voz dentro do espaço, não sai. Aliás, a BDH é multidisciplinar por causa disso. E isso é interessante. É interessante. Agora, a gente tem uma certa dificuldade de atrair, né? Porque a gente acaba falando de ambiente, né? Sim. Porque ambiente não é só da arquitetura, nem, né? Ambiente é ambiente, né? Psicologia, enfermagem, todo mundo lida com ambiente. Todo mundo lida com ambiente. Mas, na verdade, a gente acaba focando muito na arquitetura. Mas é porque é muito difícil a gente não ter viés, né? Se a gente é arquiteto, a gente leva pra arquitetura. Aí fica aquela coisa, né? Fica com dificuldade, mas a gente tem médico, enfermeiro na associação. Sim, esse ano a gente... Esse ano não, já tem uns 2 anos. Administrador é uma pessoa que tem que ter muita informação. Nós já estamos há 2 anos com 2 engenheiros na equipe. E isso fez uma pegada bem diferente, acho que no Rio de Janeiro. O viés, tanto do Guilherme como do Vinícius, deu uma cara, tanto é que saiu a liderança, o treinamento de líderes, a parte de qualidade do ar, eu trazendo também um pouco para a parte de normativo, da parte técnica. Então eu acho que a gente está tentando levar, e muitas das vezes a gente acaba sendo criticado, porque como a maioria é arquiteto, mas isso é muito complicado, acho que a gente tem que... mas é complementar também ao nosso conhecimento, que é isso, né? É complementar. Com certeza, e não tem como. Se você não tiver uma boa enfermeira, gente, a Renatinha devia fazer parte da nossa equipe, já convido ela tem muito tempo. Uma boa enfermeira, uma enfermeira acadêmica faz muita falta dentro, pelo menos, da nossa equipe, porque da BDH Rio, porque eu acho que seria ideal nós termos alguém que focasse em saúde, um médico, sabe, uma enfermeira, uma biomédica, alguém que lidasse com a parte de saúde, porque essa cara de saúde também, eu acho que a gente pensa muito na arquitetura, a gente pensa pouco na parte de fluxos, né?
É, De repente seria uma boa pro Rio, não tô falando no Rio de Janeiro. Eu acho que a gente pensa um pouco na parte de saúde vindo de médico. Volto a dizer, cada um tem o seu viés, né? Cada um tem o seu viés. Quando você foi para engenharia, você sentiu um pouco falta da parte humana. Exatamente. Mas também só na arquitetura você fica sentindo falta da parte técnica. Eu acho assim, eu também acho que na BDH a gente tem que trocar os temas. Porque os de arquitetura a gente já explorou muito. Sim. Então eu acho que... Até porque é finito, né? Acaba um dia. A gente pode falar de outros temas, mais de engenharia, ou mais de medicina, ou mais de enfermagem, porque são assuntos complementares. Mas às vezes também a gente esbarra na falta de interesse das pessoas. E não é só falta também de quem decide, é porque a gente acaba ficando também no nicho, então sair um pouco dessa nossa bolha também é muito interessante, né? Mas eu vejo que hoje as coisas estão bem melhores e a gente está conseguindo meio que espraiar um pouco, meio que espalhar um pouco, né? Spread, eu lembrei do TEDx, que ele meio que espraia, né? Ele meio que faz várias vertentes. E a gente tem conseguido isso. Eu acho que isso, para você ver, a gente tem que fazer várias coisas para você ser uma arquiteta. E é isso que é complicado, porque para você ser uma arquiteta de saúde, você vai ter que fazer 1, 2, 3, 5, você vai ter que ficar 20 anos assistindo palestra, porque você assiste todas as palestras da BDH praticamente. Assisto. Imagina 20 anos você se alimentando. Isso é muito, assim, mas por que a Cláudia Miguez é tão boa projetando, é tão, né, ela consegue escrever muito bem, consegue fazer doutorado em... Porque você ficou 20 anos se alimentando daquilo. E não é só de uma coisa, de várias coisas. De várias coisas. E também, Kátia, eu acho muito importante quando a pessoa está na prática, trabalhando, por exemplo, no hospital, tem muitas possibilidades de estudo, de pesquisa quando você está na ativo. Sim. Esse artigo do livro ali, que eu fiz, foi sobre uma experiência no Hospital de Ipanema. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. Comecei. Porque justamente... Em inglês, né, amigo? Pois é, né? Poxa vida, quando vai sair uma edição em português para facilitar? Eu vou te mandar, eu mando para você em português. Porque eu tenho um artigo em português. Eu comecei a ler, mas eu vou te falar que eu fiquei com... E eu sei ler, hein? Eu vou mandar o artigo em português para você. Porque aí, pelo menos, você lê com mais, né? Mais facilidade. Mais rapidez. E aí, isso é tão importante. É interessantíssimo. É tão importante você levar isso para a prática, né? Conseguir, como é que eu vou dizer, dentro do teu dia a dia, você conseguir fazer uma análise com uma metodologia de um determinado assunto, para você refletir melhor mesmo no ambiente. E ali. É bem cara de engenheiro, né? Você realmente levou esse livro, tudo bem que você foi organizadora, né? Também, não só foi organizadora, tiveram várias pessoas trabalhando junto, na parte inclusive o Zanitini. Mas... porque eram textos, né, que eles tinham escrito lá para IFHE. Sim. Né? E você conseguiu levar bem pro lado de engenharia, né? Até porque... o IFHE era um encontro de engenharia. Sim. Tá? Por isso que tá tão na parte de engenharia, na verdade. Porque eles são engenheiros, né? Mas hoje em dia, e normalmente quando eu... Kátia, é por isso, Kátia, é só por isso. Quando eu entrego, eu já tenho alguns artigos publicados na FHE na revista e normalmente eles são mais aceitos porque eu sempre levo para pegada de engenharia. Então o último foi de acústica e de iluminação natural. Na hora que eu coloco um cálculo, eles amam. Aqui no Rio, na hora que eu coloco O pessoal sai correndo, que nem olha. Eu coloco um cálculo de eficiência energética, as pessoas meio que se assustam. E a gente fica meio com receio disso, né? E eu adoro. A gente fez... É tão bom você conseguir provar, né? Eu gosto. Você tem que ter, gente. Vamos lá, vamos ver. Tem alguma forma de medir isso? Vamos medir. E assim, as pessoas... Só falando, porque arquiteto gosta de falar, né? Porque isso, tudo é sentimento. Mas peraí, tudo tem limite. Eu tô sentindo, meu sentimento... Tudo tem limite. Eu tava falando aqui com o Caio que tá gravando, eu falei assim, não espera muito de mim um carinho, assim, um coraçãozinho, uma curtida. Eu te mandei um vídeo, você não me deu nem ok, você viu? Eu falei, não. Você pelo menos viu que eu te mandei o mas você não fez nenhum showzinho pra ele assim, amor, não espere de mim assim É tosca. Né? Gente, não passou das 4 não. Porque a gente gosta de... Já tá quase acabando, realmente. Mas a gente gosta de medir. Só falando um pouquinho dessa parte minha de física, na minha tese
tese de doutorado, eu quero medir o vento que entra dentro da janela. Porque assim, a gente sempre fala que a ventilação natural atende. Mas ou então que não, a ventilação natural não funciona. A ventilação natural não funciona porque o vento vai para lá, o vento vai para cá. Como é que eu vou saber que o vento entra na janela? E você fala, gente, se você fizer um projeto de arquitetura, você tem uma ventilação natural, uma troca de ar. Isso é muito importante. No Covid a gente viu isso, que a renovação de ar, a troca de ar, a purificação do ar, você levar os poluentes, foi o principal. Os espaços que tinham uma melhor renovação de ar e o fluxo, foi os que deram melhor e que realmente conseguiram funcionar. Tinha restaurantes fechados e restaurantes abertos devido a isso, né? Mas como é que a gente comprova? O meu sentimento é que o melhor posicionamento do ar. Tá vendo? Teve um dia que eu fiquei com uma bandeirinha igual a idiota, assim, eu, Alexandre, igual a Maninho, fiquei com uma bandeirola. Assim, como é que a gente faz esse cálculo? Então, provar, pra mim, mas e o seu sentimento e a percepção ambiental? A percepção ambiental existe. Você tem como você fazer uma avaliação pós-ocupação e te ajudar, mas como é que você projeta correto? A gente tem que parar um pouco também com esse... eu estou me sentindo bem. Tá, mas até que ponto você está se sentindo bem? Então, na parte de arquitetura, eu gosto quando eu boto o transmissor aqui e eu falo assim, deu calafrio, o coração aumentou, o coração disparou. Né? É interessante. Então é por isso que alguns artigos são aprovados, alguns não. É verdade, tem razão mesmo. Mas eu acho que tem que levar também, acho que para ir para a arquitetura, essa parte também, essa constatação. Porque senão a gente fica muito no eu acho. É isso que me agonia. Eu acho. Peraí, eu acho. Tudo bem, mas eu acho que tem, porque a arquitetura, além de ser uma área, tem uma vertente humana, ela também tem uma vertente tecnológica. Porque eu acho uma coisa e você acha outra. Exatamente. Você lida com uma coisa e no mestrado eu percebi, tinha gente, quando eu falava assim, diga 3 palavras quando você ouve vento, de Ansan até medo, pavor, amor, alegria, eram coisas tão, que você assim, a primeira vez que eu vi Ansan, eu falei, gente, tem tudo a ver, porque a deusa do vento, o medo, pavor, claro, o vento derruba, eu amo, paixão, eu tipo assim, bem-estar, você imagina, mas paixão, né? E pra você ver que cada pessoa, então, eu não sou muito fã de sentimento. Tem que ter os dois lados, eu acho. Mas eu quero autógrafo. Tá bom. Até porque esse livro aqui, eu vou te falar, eu tenho ele há bastante tempo. Porque assim que ele chegou... eu lembro que eu falei, já comprou, Kátia? Nem lançou ainda. O Henrique falou o seguinte, Kátia, eu tenho uma coisa pra você. Eu falei, o quê? Esse livro. Aí eu peguei, eu falei assim, mas não conta pra ninguém, tá bom? Eu falei, não conto pra ninguém, mas agora eu tô contando que acho que eu fui uma das primeiras a ter o livro. Eu me lembro você tal. Eu me lembro. Mas eu fiquei assim, posso contar? Agora eu posso contar. Eu tenho muita vontade de escrever na verdade, não é nem escrever, em português. Porque ele já está escrito uma parte. Que quando eu fiz o mestrado, eu fiz uma evolução histórica dos prédios daqui do Rio de Janeiro de unidades básicas de saúde. Então eu fiz levantei as arquiteturas, os projetos padrão que foram feitos. Mário Ferrer foi um dos projetistas de um deles. E eu tinha muita vontade de fazer um livro só falando da evolução histórica das unidades básicas de saúde no município do Rio de Janeiro. Podíamos juntar uma galera. Eu acho que vamos tentar convencer a Rio Bolsas de fazer. Porque acho que cada um tem um hospital, de paixão, E algum hospital que sabe um pouquinho mais. Exatamente. E a Rio Books agora tem esse livro que eles estão fazendo da área de saúde, Eu estava estudando, por exemplo, sobre... Tem que me concentrar para fazer dedicatória. Não posso ficar falando. Tô ficando rouca com ar. Pode desligar. Eu estava estudando um pouquinho sobre o Zacarias, o Hospital Zacarias e o Hospital Nossa Senhora das Dores, que são 2 hospitais mantidos para Santa Casa até pouco tempo e que tem pouquíssima coisa. E aí você vê como... Gente, o Hospital Zacarias, eu tive que pedir para um dos diretores do hospital para me mandar um artigo, porque o Hospital de Botafogo não existe. O Hospital do Morro do Castelo tem muita coisa histórica. E assim, eu tenho todos os projetos, tenho fotos durante a obra, fotos do antes, fotos do depois. Então assim, isso vai se perder?
Se você não colocar, não... Né? Na parte acadêmica, isso vai ser. E o Hospital Nossa Senhora das Dores, que foi o primeiro sanatório para mulheres do Rio de Janeiro. E como é que se perde? Então, assim, toca isso que a gente tem. Acho que tem muita gente pra. Vamos ver, peraí. Então vamos lá. Assim eu vou conseguir todos os autógrafos que eu não peguei a minha vida inteira. Porque, olha, o que eu compro de livro desse povo. Pensei que era Marida. Não, é querida Catinha. Depois eu conto a história. Eu não vou botar Marida aqui. A relação é íntima. É muito íntima. Eu tô calada. Pronto, tá bem. Mas é tudo verdade.